Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje vai ser o crochê redondo, né, na técnica do crochê jacquard, né? Ele é feito com fio conduzido, você vai usando as duas cores ao mesmo tempo. Na enquete que eu fiz entre ele e o quadrado, apesar do quadrado ter tido só um voto, né, a mais do que esse aqui, a maioria das pessoas pediram para eu fazer os dois, então aí eu decidi fazer os dois trabalhos, né? Já fiz o quadrado e agora eu vou fazer o crochê jacquard. Esse desenho, ele veio mais ou menos dessa ideia aqui, olha. Quando eu era criança, eu fazia muito essas florezinhas com um compasso, né? Você vai usando o compasso e aí forma essas florezinhas. Eu fazia muito isso nos meus cadernos. E aí ficou parecido, né? Só que com o compasso você fica com 6 pétalas, mas eu achei que para o crochê redondo, 12 pétalas seriam melhores. Porque, como eu já ensinei aqui, dando técnicas de crochê redondo, eu sempre acho que o mínimo para iniciar um crochê redondo são 12 pontos na primeira carreira. Então, eu achei que ficava melhor fazer... distribuir em 12 pétalas mesmo, mas ficou parecido, né? Lembra bem o desenho do compasso. Então, na próxima parte do vídeo, a gente já vai iniciar a primeira carreira. Vamos lá. Então, para esse trabalho aqui, eu vou usar o mesmo fio que eu ainda tenho sobra dele. Esse fio é o fio Brunella, da Coates. E ele é compatível com a agulha 1,75 milímetros, mas eu gosto de usar a de 2, porque meu ponto é bem apertado. Então, vamos lá. Vamos iniciar com o anel mágico, porque eu quero o centro assim, sem buraquinho nenhum, tá bom? Então, eu vou fazer o anel mágico, eu faço uma letra E, de cabeça para baixo. Aí, eu puxo o fio do novelo e prendo com uma correntinha. Isso aqui já pode ser uma correntinha de altura, tá? E aí, eu vou fazer mais 2 para fazer o meu primeiro ponto alto. E daí, como eu falei, eu vou começar com 12 pontos, 12 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro, né? Então, eu faço o segundo. Aí, aqui é 3. E 4. Então, são as 3 correntinhas e mais 11 pontos altos, para ficar com 12 no total. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Então, fiz, né, o total das 3 correntinhas e mais 11 pontos altos. E agora eu vou fechar o meu anel mágico. Eu pego esse fio inicial e aperto bem, para ele ficar bem fechadinho. Agora, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixíssimo nessa terceira corrente de altura aqui do trabalho. A próxima carreira, que é a segunda, tem que ser uma carreira de aumentos, toda de aumento. Em cada ponto de base eu vou fazer 2. E eu já vou começar a fazer a cor das minhas pétalas, tá vendo? Então, eu vou fazer um marrom, um rosa, um marrom, um rosa, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer as minhas 3 correntinhas de altura. Então, para inserir o outro fio, eu vou dar a laçada no fio novo. E vou fazer aqui o ponto alto. É na mesma corrente.
na mesma corrente, eu vou fazer o ponto alto. Eu não vou terminar o ponto alto porque eu vou querer fazer a troca da linha. Nesse início, nessa segunda carreira assim, que vai ser com a troca da linha, ó, vou fechar tudo com o marrom. É assim mais chatinho, porque você tem que ficar nesse vai e vem, troca, 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 troca. Mas é só nessa carreira, porque depois a troca vai ficando menos intensa, vamos dizer assim, né? Então, agora eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto com o marrom. E aí, eu não vou terminar e vou fazer com o rosa. Pego o fio rosa e termino com o rosa. Você tem que ir levando os dois, né, por dentro dos pontos altos. Agora, no mesmo lugar, eu vou fazer o aumento, né? Então, vou fazer o aumento meu tá sendo sempre com o rosa. Puxo os primeiros 2 fios, vou pegar o marrom e vou fechar o ponto com o marrom. Então, agora o ponto é com o marrom. O marrom você sempre vai para frente, você passa de ponto. Então, no próximo ponto eu faço o marrom. Não termino, pego o rosa e termino o ponto. Como é o rosa, eu vou fazer o aumento, é no mesmo lugar. Começo o ponto com o rosa. E aí, termino com o marrom. E o fio tá vindo aqui por dentro, vocês estão vendo o fio vindo? Vou fazer mais um com vocês bem devagarzinho, ó. O marrom, eu passo pro ponto da frente, para eu não me perder. Eu gravo assim. Não termino. O aumento, eu faço com o rosa. Eu termino com o rosa e faço o aumento, ó, no mesmo lugar. Todos os pontos tem que ter o aumento, ok? Não termino e passo pro rosa. Ou passo pro marrom, né? Não termino e passo pro marrom. Então, esse é o esquema dessa carreira. Todos os pontos tem que ter aumento. E aí, eu gravei assim, que o rosa é que tem que ser no mesmo ponto, o rosa é que tem que ser o aumento. E aí, eu não me perco, tá? Eu sempre lembro, o marrom eu tenho que passar pro ponto da frente, o rosa eu tenho que fazer no mesmo lugar. E aí, eu acho que fica mais fácil. Outra dica importante é você não deixar os fios embolarem, tá? Então, tipo assim, eu escolho um fio que vai ficar pra frente e um fio que vai ficar pra trás. Então, eu não torço na hora de ficar passando de um fio para o outro. Eu mantenho eles separados. Porque senão, quando eu não tinha muita prática ainda no jacar, um novelo ia enrolando no outro, quando eu via, dava um nó assim, que às vezes teve um caso que eu tive até que cortar e jogar fora, porque eu não consegui tirar o nó. Então, sempre pensem assim, mantém um para frente e mantém um para trás. E nunca troque essa posição, porque aí eles não embolam, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira e já volto. Então, cheguei ao final da carreira, né? Eu já tô com um total de 24 pontos, porque eu fiz um aumento sobre cada um, né? Para terminar a carreira, eu fiz aqui o meu último aumento com o ponto rosa e não terminei. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar com o marrom e vou fazer o ponto baixíssimo na minha terceira corrente de altura, mas eu tenho que levar o fio rosa junto. Eu tenho que conduzir o fio rosa para a próxima carreira também. Então, eu ponho ele para cima da agulha e aí faço o ponto baixíssimo com o marrom, tá? Faço o ponto baixíssimo com o marrom,
mas o meu fio, ó, já tá preparado aqui para cima também. E vocês podem ver que você não vê fio solto, eu fui levando todos os fios por dentro dos pontos altos. Vamos começar a próxima carreira. A próxima carreira de um crochê redondo seria um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou fazer o aumento no rosa, vou manter o aumento no rosa. Então, vou começar aqui as minhas 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. Vou dar a laçada no rosa e vou fazer aqui no próximo ponto o rosa. Vou fazer ele completo, porque o próximo ainda é rosa, né? E aí, vou fazer o aumento aqui no mesmo ponto. Então, nessa carreira, eu já consigo cumprir essa regrinha e fazendo um padrão. Ah, só que eu não podia ter terminado aqui, ó. Não vou terminar porque eu vou iniciar aqui com o marrom. E aí, o próximo ponto, marrom sobre marrom, vai ficando fácil, né, de visualizar. Não vou terminar o marrom, vou fazer com rosa, terminar com rosa e vou fazer o aumento aqui no ponto rosa. Um rosa, outro rosa no mesmo lugar, e não termino rosa para mudar para o marrom. Terminei com marrom, vou fazer só um marrom aqui, marrom sobre marrom. Não vou terminar, vou passar para o rosa. E aí, no ponto rosa, eu vou fazer o aumento. Tá vendo que eu tô levando o marrom junto, né? O fio marrom. Um rosa, outro rosa no mesmo lugar, que é o aumento. E aí, não termino com o marrom, mantenho o rosa aqui dentro do ponto, ó, e faço o ponto marrom. Não vou terminar porque eu tenho que passar para o rosa, e assim por diante. Então, esse é o padrão dessa carreira. Um marrom, 2 rosas, assim como aumento mesmo, ok? Então, vou terminar minha carreira e já volto. Bom, então, terminei a carreira. Eu parei aqui no último ponto. Eu vou terminar com o ponto marrom. Vou fazer o ponto baixíssimo na minha terceira corrente de altura e vou levar o ponto rosa para a próxima carreira. Então, eu deixo o ponto rosa por cima da agulha e aí eu consegui subir o ponto, tá? Então, vocês podem ver que o fio tá todo escondidinho aqui atrás, não aparece nada. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira. E uma próxima carreira de crochê redondo seriam 2 pontos simples e um aumento, né? Então, meu primeiro ponto simples seriam as 3 correntinhas de altura, que é o meu ponto alto. Aí, eu vou pegar, vou laçar com fio rosa para fazer o meu primeiro ponto alto aqui. Então, com isso, eu já tenho 2 pontos simples. Eu tenho as 3 correntinhas de altura e tenho o ponto alto. Então, agora o aumento vai ser no segundo ponto rosa. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto. E aí, eu vou fazer o aumento no mesmo lugar. Não termino o ponto e passo para o marrom. Então, perceberam que a troca vai ficando mais espaçada, né? Aqui que a gente ficou trocando o tempo todo. Aí fica mais chatinho de você ficar troca, 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 né? Mas depois a quantidade de trocas de linha vai diminuindo. Então, ficou o padrão, ó, 2 pontos simples e um aumento. Então, vou fazer o meu primeiro ponto simples aqui, marrom. Não vou terminar o marrom. Vou passar para o rosa, e aí vou fazer aqui o grupinho do rosa.
mais um ponto simples. E aqui no próximo eu vou fazer o aumento. E olha, tô levando o fio marrom junto, tá? O primeiro ponto, agora eu vou fazer o aumento aqui no mesmo lugar. Não vou terminar o rosa para passar para o marrom. E aí, vou fazer só um ponto marrom com o fio aqui dentro, tá vendo? Não termino o marrom. Vou terminar com o rosa. E aí, vou fazer o grupo do rosa, ó. Mais um simples. E o aumento aqui no segundo rosa. Então, faço um, o outro no mesmo lugar e levando o fio rosa, o fio marrom junto. Não termino e passo para o marrom. E aí, por diante, né? Vou fazer aqui o ponto simples marrom, não termino e passo para o rosa para entrar no grupo dos rosas. Então, esse é o padrão dessa carreira, tá bom? Um marrom, 3 rosas e um dos 3 rosas é o aumento. Vou terminar minha carreira e já volto. Terminei a carreira, ainda falta terminar aqui o meu último aumento. Vou terminar com o fio marrom. Vou fazer meu ponto baixíssimo aqui na terceira corrente de altura. Vou botar o fio rosa, aqui ó, o fio rosa por cima da agulha para levar ele para a próxima carreira também. E aí, eu fecho com o ponto baixíssimo. O fio conduzido no crochê redondo, você tem que tomar um cuidado, até já era para eu ter falado isso e não falei. Cuidado para não ficar repuxando esse fio que você conduz, ficar sempre dando uma puxada nele, porque senão vai atrapalhar, né? Vai começar a formar um fuxico, tá? Então, não pode, é só deixar o fio acompanhando o ponto, sem ficar puxando, tá bom? Então, vamos lá para a próxima carreira. A próxima carreira de um crochê redondo são 3 pontos simples e um aumento. Então, meu primeiro ponto simples vão ser as 3 correntinhas. Eu vou dar laçada no fio rosa e vou fazer aqui o meu segundo ponto simples. Então, já tenho aqui 2 pontos simples. Vou fazer o terceiro ponto simples e, ó, tô levando o fio marrom junto comigo, né? O terceiro ponto simples e agora eu teria que fazer o aumento e vai encaixar certinho aqui no trabalho. Então, o padrão do crochê redondo ainda se encaixa bem aqui nesse desenho. Vou fazer o aumento aqui no mesmo lugar. Não vou terminar e agora eu vou fazer a troca pro marrom. Vou fazer só um ponto marrom e levando o fio rosa junto. Não vou terminar o marrom para passar pro rosa. E aí, vou fazer os 4 pontos rosas aqui, né? E no último do grupo é um aumento. Então, fiz um... Aí, aqui o segundo. E agora é o aumento no último ponto do grupo. E esse aqui eu não terminei, não. Deixa eu repetir aqui os pontos. Então, fiz o primeiro, o segundo do grupo, agora é o aumento. Um. E o outro aqui, ó, no mesmo lugar. E esse eu não termino para poder passar pro marrom. Como o marrom só tem um, eu vou fazer aqui, eu não termino ele para terminar com o rosa. E agora eu vou fazer o grupo de novo, o grupo dos rosas. Então, aqui, um,
aqui, opa, aqui vai ser o aumento. Eu faço um e o outro no mesmo lugar. Esse eu não termino para poder passar pro marrom. E aí, eu volto tudo de novo, né? Faço marrom sem terminar e termino com o rosa. Então, esse é o padrão dessa carreira, né? São 3 pontos simples e um aumento. Nesses 3 pontos simples, um é marrom, né? Então, fica um marrom, 2 rosas simples e o aumento no rosa. Eu vou terminar minha carreira e já volto. Então, terminei aqui a minha carreira, vou fazer o meu último ponto do aumento, vou terminar ele em marrom. Na terceira corrente de altura, eu vou fazer o ponto baixíssimo, mas eu tenho que lembrar de passar o fio por cima da agulha, o fio conduzido, para ele poder subir para a próxima carreira junto, né? E aí, eu vou fazer aqui as 3 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto simples. Nessa carreira de crochê redondo, eu tenho que fazer 4 pontos simples e um aumento. Então, vamos encaixar esse padrão aqui no desenho. Então, meu primeiro ponto simples vai ser o marrom, e aí eu vou fazer os outros pontos simples aqui no rosa. Então, tem um ponto aqui, esse já é o meu segundo ponto simples. Vou fazer o terceiro, tem que tomar cuidado porque esses primeiros pontos estão bem juntinhos, para não perder ponto. Eu cheguei a fazer uma filmagem onde eu perdi. Então, 1, 2, 3, o quarto ponto simples. E agora, nesse último ponto rosa, eu faço o aumento. Então, deu para encaixar bem ainda o padrão de aumentos no desenho. Fiz o aumento, não vou terminar o ponto para terminar com o rosa, ok? Então, vamos lá. O único ponto marrom. Termino ele com rosa e aí faço os outros pontos simples aqui no grupo rosa. O segundo, o terceiro rosa, e aí já seria o quarto simples, né? Um simples, 1, 2, 3, 4, e agora eu faço o aumento no último ponto do grupo, deu para formar esse padrão. Então, o aumento, não vou terminar o ponto para fazer o rosa. Fazer só mais uma vez o padrão, um ponto marrom, termino com rosa, sempre levando o fio, não preciso repetir isso, né? Por dentro dos pontos. Segundo rosa, o terceiro rosa. E aí, o aumento no último ponto do grupo. No mesmo lugar, faço o segundo e não termino para poder fazer o único marrom. E termino marrom com o rosa, ok? Então, esse é o padrão dessa carreira, né? Ficou um marrom e 5 rosas. O aumento fica no último do grupo. Eu vou terminar minha carreira e já volto. Então, cheguei ao final da carreira, vou terminar o meu ponto rosa com o fio marrom. Vou fazer meu ponto baixíssimo na terceira corrente, levando o ponto rosa por cima da agulha, para ele ir para a próxima carreira ao mesmo tempo que o marrom, ok? Bom, a próxima carreira de um crochê redondo tem que ser
5 pontos simples e um aumento. Então, eu já tô no momento da pétala, que eu já tô aqui com 5 pontos rosa, né? E aí, eu quero manter a largura da pétala um pouquinho. Deixa eu ver por quantas carreiras que eu mantive 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, aqui também tem 5 e aqui também tem 5. Então, por 3 carreiras, eu mantive os 5 pontos. E aí, eu então coloquei o aumento no marrom. Passei o aumento para o marrom. Que olha aqui, ó, ficou o aumento no marrom e 1, 2, 3, 4, 5 pontos simples. E o aumento no marrom. Então, eu vou fazer esse padrão agora. Eu vou fazer as 3 correntes em marrom. Fazer aqui 1, 2, 3. E aí, no mesmo ponto, eu vou fazer o aumento. Não vou terminar o ponto, porque eu vou terminar com um rosa. E aí, os pontos simples vão ficar todos aqui no grupo rosa, não tem como errar. Ó, 1, e ainda tem mais um ponto aqui que eu perdi, ó. Vou fazer aqui, 2, 3, 4... e 5. Então, fica certinho o padrão de um aumento e 5 pontos simples. Ah, eu não podia ter terminado esse ponto. Então, eu termino ele com o marrom. Termino ele com o marrom. Faço o aumento agora no marrom. Vou fazer um ponto. E aí, o outro no mesmo lugar. E aí, não termino para passar pro rosa. E aí, vou fazer os pontos simples todos aqui no rosa. 1, 2, o terceiro. 4 e 5. Dá certinho no padrão, tá vendo? Do desenho. Vou fazer mais um padrão com vocês. Ah, de novo eu terminei o ponto. Esse último não termina, muda para o marrom. E aí, faz o aumento no marrom. Faz um marrom, outro no mesmo lugar. Não termina, vai pro rosa, e aí faz os pontos simples, sem aumento, todos no grupo rosa. Esse raciocínio do crochê redondo é muito bom. Se vocês sempre treinarem esse raciocínio, vocês vão conseguir fazer qualquer crochê redondo que vier na cabeça de vocês. Pode usar a imaginação. Não termino, passo pro rosa, ou passo pro marrom e faço o aumento aqui no marrom. Ó, o aumento, não termino e termino com o rosa e por aí vai. Fica esse padrão para essa carreira, o aumento no marrom e 5 pontos rosas sem aumento. Vou terminar a minha carreira e já volto. Cheguei aqui ao final da carreira, vou terminar o ponto rosa com o marrom, vou aqui na minha terceira corrente de altura, mantenho o fio rosa por cima da agulha. E aí, terminei a carreira e subi o ponto para a próxima carreira. Bom, nesse momento, por causa do desenho que eu queria fazer, eu fiz uma mudança drástica no padrão de aumentos, né? Agora, teria que ser um aumento e 6 pontos simples.
Só que eu quero que agora aqui na parte rosa fiquem com 4 pontos e eu quero manter a mesma largura da pétala. Então, eu decidi fazer 2 aumentos e os 5 pontos simples. Então, eu tô aumentando muito essa carreira. Então, quando a gente faz isso no crochê redondo, corre o risco do trabalho ondular. Então, você tem que, quando você faz uma mudança no padrão, como eu tô fazendo agora, você tem que estar atento. Se começar a ondular, não força a barra. É melhor desmanchar e refazer, tá bom? Então, vamos fazer. Aqui deu certo, né? Por isso que eu já tô ensinando isso para vocês, porque eu já fiz aqui e já deu certo. Mas é um movimento arriscado, vamos dizer assim, tá? Porque eu vou aumentar muito mais do que o padrão, essa carreira. Então, vamos lá. Eu vou fazer o aumento no marrom, né? Então, vou fazer aqui as 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer um aumento. Vou para o próximo ponto, marrom, e vou fazer outro aumento. Olha, eu tô fazendo 2 aumentos em seguida. Então, é uma mudança bem drástica no padrão. E aí, quando você faz isso, como eu falei, né? Tem que prestar bem atenção no trabalho. Fechei com rosa e vou fazer os 5 pontos rosa. Se você perceber que o trabalho tá ondulando, aí desmancha e pensa numa outra situação, um outro padrão, tá? Então, fiz aqui os 5 pontos rosa, não vou terminar. Vou voltar para o marrom e vou fazer 2 aumentos aqui direto no marrom. Fiz um ponto, outro no mesmo lugar. Vou para o próximo ponto, faço um e o outro no mesmo lugar. Não termino, passo para o rosa e vou fazendo os 5 pontos rosa sem aumento. 2, 3, nem precisa contar, né? 4. Cheguei aqui no 5º. Não termino o 5º. Passo para o marrom. Vou fazer mais uma vez o padrão com vocês, ó. Um aumento aqui no marrom. Vou para o próximo ponto. E faço um aumento de novo no marrom. Não termino marrom. Termino com rosa, e aí faço os 5 pontos simples aqui no grupo rosa. Aqui o terceiro, o 4º e o 5º. Eu não termino, vou terminar com rosa e repito o padrão, tá bom? Então, eu dei uma quantidade de aumentos bem grande nessa carreira, vocês perceberam, né? Então, vamos chegar até o final. Se você precisar fazer isso no seu trabalho também, quando terminar a carreira, vê logo. Se já estiver ondulando bastante, não tenta consertar na próxima carreira, não. Desmancha e pensa em outro padrão, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira e já volto. Bom, terminei minha carreira. Apesar de eu ter feito uma quantidade de aumentos bem grande para a carreira, mas não deu defeito no trabalho. Acredito até que seja pelo fato do fio conduzido até dar uma repuxadinha, né, no trabalho. Bom,
Então, como não deu defeito, vamos manter como está. Vou terminar aqui o meu ponto rosa com o ponto marrom. Vou aqui na minha terceira corrente de altura. Não posso esquecer de subir o fio rosa para a próxima carreira também. E pronto, carreira terminada. Agora, eu já quero começar a formar o bico da pétala. Eu fiz 3 carreiras mantendo a largura da pétala, agora eu quero começar a formar o bico. Então, o que que eu vou fazer nessa carreira? Eu vou manter esses 2 aumentos assim na ponta do marrom, né? Vou passar de 4 pontos para 6 pontos e vou fazer uma diminuição no grupo dos pontos rosa. Então, um desses aumentos vai ser eliminado porque aqui vai ter uma diminuição. Então, acredito que não vai dar nenhum defeito no trabalho. Bom, ali não deu, né? Eu já fiz o teste e não deu defeito ali, né? Mas, como eu sempre falo, né? Crochê redondo é vivo. Vamos ver se nesse aqui também vai dar tudo certo. Então, fiz aqui minhas 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. Aqui no mesmo lugar, vou fazer o aumento e, ó, tô levando o fio rosa junto. Vou escondendo o fio rosa dentro do ponto marrom. E aí, vou fazer ponto sobre ponto. Fazer um ponto aqui, ponto alto. Mais um. E no último ponto do grupo, eu vou fazer outro aumento. Esse é que é o aumento que vai ser eliminado no mesmo lugar, ó, tá vendo? Esse aumento vai ser eliminado aqui no grupo de rosa. Aqui eu não podia ter terminado o ponto, deixa eu desmanchar. E aí, vou terminar com o ponto rosa. Então, normalmente, quando a gente começa em desenhos, né, de crochê, começa a diminuir o trabalho, normalmente a gente tira um ponto de cada lado. Então, assim, de 5 pontos, eu faria 3 aqui no meio. Só que dá aquela escadinha de ponto alto. Como que eu vou fazer isso? Ao invés de diminuir de 5 para 3 pontos, eu vou diminuir de 5 para 4. Só que para eu encaixar 4 pontos em 5, eu tenho que fazer assim no meio, olha. Entre um ponto alto e outro, tá vendo? Eu vou fazer o meu ponto alto. Ó, entre um ponto alto e outro, eu vou fazer o meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2... Ah, eu pulei um espaço aqui. Tem 4 espaços, né? Eu pulei um aqui, ó, aqui. Mais um ponto alto. Aí, aqui, ó, no próximo espaço entre um e outro, eu faço mais um. No próximo espaço, eu faço mais um. Daí, eu consigo reduzir de 5 pontos para 4 só, em vez de tirar 2 pontos, eu tiro um só. E não dá tanta quebra aqui de ponto alto. Eu também não podia ter terminado aqui esse ponto. Vou desmanchar ele e vou terminar ele com o marrom. Então, vou repetir o padrão com vocês, ó. Aumento no primeiro ponto marrom. E aí, depois, é ponto sobre ponto, sem perder nenhum. Aí, já é o terceiro, o quarto. Aí, aqui no último ponto do grupo, eu faço outro aumento, que vai ser eliminado. Esse aumento vai deixar de existir, porque eu vou diminuir no rosa. Terminei com o rosa, e aí, nos espaços, ó, para eu poder diminuir de 5 para 4. No espaço... 2, ó, no espaço entre um e outro, 3 no espaço, 4, não termino o ponto, vou fazer uma última vez com vocês, ó, aumento no primeiro ponto marrom,
no mesmo lugar, 2. Aí eu vou ponto sobre ponto, 3, 4. No último ponto eu faço o aumento. Aqui eu não fechei. Deixa eu fechar aqui esse ponto, fazer aqui ponto sobre ponto. Aqui no último faço o aumento, faço outro no mesmo lugar, não termino, passo pro rosa. E aí nos espaços eu faço 1, no espaço 2, no espaço 3, e aqui 4, e não termino para terminar com o marrom. Então, esse é o padrão dessa carreira. Bom, cheguei ao final da carreira, vou terminar o meu ponto com o marrom. Vou levar o ponto rosa para a próxima carreira e aí fechar com ponto baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, eu vou alargar os pontos marrom e vou fazer esse mesmo esquema de diminuição. De 4 pontos, eu só vou fazer 3 rosa, para não dar aquela quebra de ponto alto, como eu falei, né, na outra parte. Então, eu vou subir aqui minhas 3 correntes de altura, vou fazer o meu primeiro aumento já aqui, no mesmo ponto, e aí vou fazendo ponto sobre ponto no marrom. Sempre lembrando, né, que o fio tá indo junto. Então, vai ponto sobre ponto até o final do grupo. Cheguei aqui no final, vou fazer outro aumento. Só que esse aumento vai ser eliminado, né? No mesmo lugar. Não vou terminar o ponto e vou passar para o rosa. Esse aumento é como se não existisse, porque aqui eu vou fazer uma diminuição, né? Então, aqui no meio, eu faço um ponto. No meio dos 2 pontos altos, eu faço outro. E aí, aqui no meio, eu faço outro. Não termino e termino com rosa. Então, com isso, eu consigo diminuir um ponto e não dar muita quebra aqui nos pontos altos. Aí, eu vou repetir, eu vou fazer o aumento no primeiro ponto. E aí, vou fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto até chegar ao final do grupo. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer o aumento que vai desaparecer. Ó, aqui no mesmo lugar, fiz o aumento. Não terminei o ponto, vou terminar com o rosa. E aqui no grupo do rosa, eu vou fazer uma diminuição, ó. No meio do ponto, aqui no meio do ponto, e aqui no meio do ponto. E aí, eu diminuo de 4 para 3. Não termino, vou terminar com o marrom. E daí, eu continuo, né, a repetição. Faz o aumento no primeiro ponto e aí repete tudo de novo, ok? Então, vou terminar minha carreira. Bom, cheguei ao final aqui da carreira. Vou terminar o ponto rosa com a linha marrom. Vou levar o fio rosa para cima e fazer o ponto baixíssimo na terceira corrente de altura. Bom, o trabalho deu uma leve ondulada, só não ondulou mais
por causa da questão do fio conduzido que aperta um pouco o trabalho. Mas ele deu uma ondulada, porque a gente fez 2 aumentos e aqui a diminuição não foi tão grande assim. Então, isso aconteceu também aqui nesse meu trabalho. Então, na hora que eu estava fazendo, a minha ideia era a próxima carreira ainda ser uma carreira nesse mesmo esquema. Aumento, aumento, uma diminuição para 2 pontos aqui. Só que eu pensei, se eu forçar a barra, vamos dizer assim, né, nesse padrão, vai ondular mais, é claro, né? E aí não tem jeito, tem que desmanchar. Então, eu decidi pular a carreira de 2 pontos altos aqui da pétala e ir direto para a carreira de um ponto alto só. Então, eu decidi fazer essa carreira sem alteração nenhuma. Ela não vai ter aumento, nem vai ter diminuição. Então, eu vou aumentar a quantidade de pontos marrons invadindo o rosa, mas sem fazer aumento. Vou mostrar para vocês. Que aí corta esse problema da ondulação, né? Para ela não crescer tanto. Então, vou fazer aqui 3 correntes de altura e vou fazer tudo ponto sobre ponto. Sem aumento, sem diminuições e, óbvio, levando o fio por dentro, né? Sem esquecer isso. Então, vamos fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer até chegar aqui ao final do grupo, vou adiantar o meu e já volto. Bom, então eu adiantei aqui o meu grupo de pontos altos marrons e tô aqui faltando 2 pontos marrons para acabar o grupo, olha. Eu faço marrom sobre marrom. E aí, como eu falei, eu vou aumentar a quantidade de pontos marrons invadindo o desenho rosa e não fazendo aumento de pontos, só fazendo um jogo aqui com as cores. E aí, eu não termino o ponto, termino com o rosa, eu vou fazer só um ponto rosa aqui para fazer o bico da pétala. E aí, volto para o marrom. E aí, eu faço já o marrom em cima do rosa. Invadir, né? Aqui o desenho rosa com ponto marrom. E aí, é ponto sobre ponto de novo. Sem alteração nenhuma. E levando o fio por dentro do trabalho, tá bom? Então, eu vou adiantar de novo o meu grupo até aqui e vou fazer o desenho mais uma vez com vocês. Então, adiantei aqui o trabalho na mesma posição, ó. Eu ainda vou fazer um ponto marrom sobre ponto marrom. Vou invadir o rosa com um ponto marrom, para dar a ideia de que eu aumentei, né, a quantidade do marrom. Vou terminar com um ponto rosa, e aí vou fazer só um ponto rosa aqui no topo da pétala. Não vou terminar e vou voltar para o marrom. E aí, eu entro aqui no marrom, com o marrom ainda no desenho do rosa. Que aí eu tenho, passo a ideia de que o marrom tá aumentando e o rosa tá diminuindo, mas sem alterar a quantidade de pontos na carreira, né? Para não ondular mais o trabalho. Então, vou terminar a minha carreira e já volto. Bom, cheguei aqui quase no final da carreira, eu vou terminar a carreira com vocês, olha. Então, aqui eu invadi o desenho rosa com ponto marrom, vou fazer o meu único ponto rosa. Não vou terminar com um marrom. E eu ainda tenho que fazer um ponto marrom aqui, tá vendo? Porque eu comecei certinho em cima do ponto marrom, mas a gente tá fazendo uma quantidade de marrom a mais, né? Então, eu ainda tinha que fazer um ponto marrom antes de terminar a carreira.
E aí aqui eu vou na terceira corrente de altura, eu levo o fio rosa junto para subir para a próxima carreira. Na verdade, nesse momento, eu nem preciso mais fazer isso. Eu nem preciso levar o ponto para a próxima carreira, porque eu vou encerrar com o fio rosa. Só que eu vou manter ele aqui escondido por um pouco, para prender bem ele e poder depois cortar, tá bom? Mas aí isso aí já fica a critério de vocês, como que vocês vão querer arrematar o fio rosa. Agora, eu vou fazer uma carreira toda de marrom só, já é a reta final do trabalho, né? Vou terminar com uma marrom e com a borda rosa. Aí, quando eu tava fazendo, eu pensei assim, gente, que padrão de aumento que eu vou fazer, né? Então, eu pensei no seguinte, de contar quantas carreiras eu tenho e seguir o esquema do aumento de crochê redondo. Então, aqui eu fiz toda a carreira com aumento. Aí, aqui eu dei 1 de espaço, aqui eu dei 2, aqui eu dei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa carreira teria que ser com 10 pontos simples e um aumento. Eu calculei assim. Botei em prática e deu certo. Então, vamos lá. 10 pontos baixos e o aumento. Eu vou esconder por um tempinho esse fio rosa. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto simples. E aí, vou fazer aqui o segundo. 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer os meus 10 pontos baixos para adiantar e já volto. Eu fiz 9 pontos simples. E aí, pensei no seguinte, se eu tivesse começado a carreira aqui, né, eu teria 10 pontos simples só no ponto marrom. Então, eu decidi colocar o aumento aqui no ponto rosa, para criar um padrão, ó. Eu vou fazer o aumento aqui, o segundo no mesmo lugar, no ponto rosa. E aí, aqui eu tenho 10 pontos simples, olha, no marrom. Eu não tô mais levando fio, não, tá? O fio rosa por dentro. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? Os 10 pontos simples que eu preciso fazer cabem certinho dentro dos pontos marrons. Então, eu faço o aumento no ponto rosa. Aí, eu consigo criar esse padrão e aí não preciso nem ficar contando ponto simples nessa carreira. É só me preocupar com isso, que chegou no ponto rosa, eu faço o aumento. Então, eu vou terminar minha carreira e já volto. Então, cheguei aqui bem no finalzinho da minha carreira, vou fazê-la com vocês. Tem aqui no ponto rosa, vou fazer meu último aumento. O segundo aqui no mesmo lugar. Aí, eu ainda vou fazer um ponto aqui, que seria para completar os 10 pontos simples, porque lembra que da primeira vez aqui eu só fiz 9 pontos simples, então mais esse aqui, 10. E aí, na terceira corrente de altura, eu encerro a carreira com o ponto baixíssimo e vou cortar meu fio rosa, ou meu fio marrom, porque eu vou fazer a borda com o fio rosa. E aí, eu posso manter ele aqui escondido, esse fio, por algum tempo. Vou pegar o fio rosa
e vou inserir ele aqui no trabalho. Vou dar aqui a laçada inicial no rosa. E eu vou inserir ele no mesmo lugar, tá? Que eu encerrei a carreira. Mas isso fica a critério de vocês. Eu vou fazer isso para poder esconder os fios, né? Os dois ao mesmo tempo. Então, toda essa carreira, novamente, vão ser de pontos altos com o rosa. E aí, eu vou continuar esse padrão de aumentos. Aqui eu fiz 10 pontos simples e um aumento. Então, agora eu vou fazer 11. Vou fazer 11 pontos altos simples. Então, as 3 correntinhas é o meu primeiro ponto alto. Logo aqui eu faço o segundo. E eu tenho que fazer 11. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. A gente não pode pular nenhum, né? Senão, se a gente pula, já tá fazendo diminuição. Então, 3, 4, e eu vou levando os 2 fios dentro aqui pra segurar, né? 5 e 6. Eu vou adiantar meus 11 pontos altos e já volto. Então, fiz meus 11 pontos altos simples e aí agora eu faço o aumento. Outro no mesmo lugar. E aí eu faço novamente 11 pontos simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí vem o aumento. O segundo ponto alto no mesmo lugar. E por aí vai seguir esse padrão, né? 11 pontos simples e um aumento. E aí, você vai chegar a esse resultado final, tá bom? Então, gente, minhas dicas finais seriam, né? Essa linha aqui que eu usei, como eu já falei, é uma linha compatível com uma agulha de 1,75 milímetros. Eu usei a de 2 milímetros e consegui um descanso de panela, vamos dizer assim, né? Porque ele ficou com 20 centímetros de largura. É mais ou menos o tamanho de um descanso de panela. Ah, Liana, eu quero fazer um suplá com esse desenho. Achei lindo, quero fazer um suplá. Faz com uma linha mais grossa, tá? O ideal seria você usar uma linha que seja compatível com a agulha de 3 milímetros. Ele já vai ficar bem maior do que esse, tá? Então, tem várias linhas que, se você olhar no rótulo, são compatíveis com a agulha de 3 milímetros, tá bom? Ah, eu quero fazer um tapete. Pega um barbante grosso, né? E aí, faz o seu tapete. Então, dá para fazer muita coisa com esse trabalho, tá bom? Vocês podem variar na borda, podem fazer biquinhos mais elaborados, o que vocês quiserem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da técnica do fio conduzido no crochê redondo. E se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá? Curta o vídeo, que isso ajuda muito o canal, né? E aí nos motiva também a continuar produzindo vídeos, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. Até a próxima.